E hoje no Muda Mundo Tamo Junto, eu tenho o prazer de receber a psicóloga Isadora Severo Garcia, que trabalha na rede municipal pública, né, de Campo Bom, que é um município do Rio Grande do Sul, onde faz frio também, como aqui em Porto Alegre. E a Isadora vem desenvolvendo um trabalho de escuta, né, com os professores. É isso, Isadora. Obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vinda ao Muda Mundo. Cris, em primeiro lugar, quero agradecer, né, o convite para essa conversa. É tão especial esses momentos, né, e essa possibilidade assim da gente ir trocando experiências, ampliando experiências também, né? Então, quero te agradecer. Foi um prazer assim conhecer também o Muda Mundo, né, e o trabalho tão fundamental junto aos professores e às escolas. E E é isso, né? Em Campo Bom, a gente tem, pelo município, né, uma iniciativa que a gente está chamando de rodas de conversa à escola em tempo de quarentena. Mas nada mais é, né, do que um espaço instituído a partir do distanciamento social, né, desse período de quarentena, instituído para ser um espaço de escuta, né, para o docente, para o professor, para a professora, que também nesse momento se viu distanciado, afastado, né, da sala de aula, da escola e, mais que tudo, das crianças, né? Então, em Campo Bom, né, a Secretaria de Educação, junto com o SEMAD, que é o Serviço Municipal de Apoio à Diversidade Escolar, serviço não, o Centro Municipal de Apoio à Diversidade Escolar, nós temos um trabalho já muito consistente, né, de acompanhamento das crianças, né, no espaço escolar, e de trabalho de formação com os professores, né? Nós já vínhamos fazendo isso ao longo dos anos, com seminários, com formações, né? Ciclos de formação, com assessorias semanais, né? Nas escolas. Então, quando a gente se viu tendo que mudar todos os processos de trabalho, né? Nos veio a pergunta assim, por que não ir construindo um espaço de escuta, né, num momento em que estão todos precisando de um certo acolhimento e entendimento do que está se passando, né? Então, o projeto Roda de Conversa surge com esse intuito, né, e também a partir de uma reflexão que é assim, muito em especial, nós começamos pela educação infantil, né? No município são 23 escolas de educação infantil, né? E nós temos uma tendência, me parece, né, na educação, que é, naturalmente, se preocupar com a criança, né? Assim, nós precisamos fazer alguma coisa com a criança, né? Para a criança. E, claro, né, a gente percebia que todos iam ficar, os professores estavam ficando preocupados com os seus alunos, né? Com aquela criança que, usuária, né, da educação pública, da escola pública, a gente sabe que busca a escola por todos os motivos relacionados à educação, mas também da proteção, do cuidado, né, e da garantia de direitos básicos, né, dentre eles a própria alimentação, né? Então, essas preocupações iam começar a se fazer muito presentes, né? Então, essa preocupação com a criança, ela é o cerne da educação infantil, né? Mas começamos a nos perguntar também, assim, né? Bom, tá bem que a gente está se preocupando com as crianças, mas será que a gente está também, né, se preocupando e conseguindo escutar quem faz a educação infantil junto com a criança, né? Então, esse adulto que ensina, que educa, que transmite, como é que ele está,
né? Será que ele não precisa de uma escuta, de um acolhimento, né? Então, a partir disso, nós pensamos esse espaço que a gente está chamando de rodas de conversa, mas nada mais é do que um espaço de escuta para os professores e as E professoras. como é que ele tá, Isadora? Como é que o professor tá? Algumas sinalizações tu já deste, né? Assim, talvez Sim. a primeira preocupação seja o fato realmente de estar distante do seu aluno, né? De talvez até perder o vínculo com esse aluno. O que mais Uhum. aparece assim fortemente nessas escutas que vocês estão fazendo com os professores? É muito importante a tua pergunta, né, Cris? Tem muitas coisas que vão aparecendo. É, de cara, assim, né, de primeira, e também aparece o medo, né, o medo desse contexto, né, o medo da morte, né, e é interessante porque, assim, nós tivemos 2 momentos, me parece, né, como já temos aí quase 4 meses de quarentena, a gente já tem momentos diferentes nessa quarentena, né, a gente tem um primeiro momento que é logo que se definiu pelo fechamento da escola, né, então um impacto, assim, da noite para o dia, né? Ver os seus planos, o projeto para 2020, né? O projeto pedagógico que a escola estava construindo, o vínculo, porque ali início de março as crianças estavam retornando de férias para a Uhum. escola, alguns vínculos se iniciando, alguns processos de adaptação em curso, né? Então o vínculo com a criança ainda era muito inicial, né? Então, teve esse primeiro impacto, assim, de e agora, né? Como é que a gente faz? Como é que é ser professor de educação infantil à distância, né? Com a escola fechada. Como é que vão ficar as crianças? Tem uma preocupação muito frequente com as crianças, porque os professores conhecem a história, com exceção dessas que estão chegando, né, para um vínculo, para uma adaptação, de uma maneira geral, o professor conhece essa criança, a família da criança, a comunidade da criança, né, porque a Uhum. escola está no bairro. Então, um, são, são professores que estão preocupados com seus alunos, com as suas crianças, né? Em que condições essa criança está vivendo a quarentena, né? Se a família está empregada, se está desempregada, se tem violência doméstica ou se não tem, né? Porque infelizmente tem algumas crianças que têm essa realidade, né? E que eles sabem que o tempo que a criança fica na escola é um tempo de proteção em relação a esse ambiente, né? E que agora na quarentena não tem esse distanciamento em relação ao ambiente doméstico. Então, tem essa preocupação, além, né, de todo um questionamento, né, toda uma reflexão a respeito do seu próprio papel, da sua própria função de educador, de professor de educação infantil, né? E aí a gente vai ver, assim, as professoras e professores, mas a maioria é professora, né, mulher. Então ainda tem isso, tem uma professora, uma mulher, né, que está na sua casa, também, além de estar preocupada com o seu trabalho, com os seus alunos, dando conta das tarefas da sua casa e da sua família, né? Ela também vai se questionar, então, a respeito do seu papel, da sua função como professora de bebês, né? Como é que é construir, constituir ou manter um vínculo com um bebê, né? E depois, com as crianças maiores também tem os seus desafios, né? E então aí entra em cena, me parece, com mais destaque, né, a figura da família, do vínculo com a família, né? Para que o vínculo com a criança seja mantido, né, e garantido.
Então, é um outro desafio também para para esse professor da educação infantil que está acostumado, o cerne da sua função é dentro da escola, na sala de aula, ou no pátio, ou no refeitório, enfim, todos os espaços da educação infantil, mas com a criança, né? E agora precisa estender esse laço, essa relação com a família, né? Para entender assim que a relação com o pai, com a mãe, ou com o adulto responsável por essa criança é a forma de dar continuidade, né, a esse vínculo e a essa ideia de que a escola continua ali, de que a professora continua ali, apesar do distanciamento, apesar do medo, apesar das incertezas e apesar das mudanças de planos, né? Me parece que isso pode ser também considerado uma bela oportunidade, né, Isadora? Porque pela experiência que a gente tem no Muda Mundo, há sempre uma espécie de, não é uma reclamação, mas uma constatação em muitas escolas, com professores de ensino fundamental, principalmente, que é com quem a gente mais se relaciona, de um distanciamento das famílias da escola. E o quanto isso é prejudicial, né? Como é um desafio tentar chamar a família para a escola. E agora me parece que há uma oportunidade, né, dessa aproximação, de estabelecer esse vínculo. O que tu achas? Sem dúvida, né? Inclusive, essa me parece que é realmente uma das oportunidades desse período. A gente tem dito, né, tem aparecido assim em alguns grupos, uma expressão que é assim de fazer de um mau negócio o melhor negócio possível, né? A melhor oportunidade possível. O que é um mau negócio, né? Essa pandemia, esse distanciamento social, né? Ninguém esperava passar por isso, ninguém imaginava que a gente teria, né, que repensar os fundamentos da educação num contexto como esse, né? Então, isso está claro que é algo que não se queria estar vivendo, né? Não se imaginava estar vivendo. Mas estamos vivendo isso, né? Então, diante disso, o que temos de possibilidade, né? E temos muitas, né? Uma delas é justamente essa aproximação, esse fortalecimento do laço com as famílias, né? Uma abertura maior, né? Uma busca maior por entender, por escutar também a família, né? E na contrapartida, perceber também como a família valoriza a professora e a escola, né? Isso tem começado a ficar muito evidente. É claro que vão surgir algumas reflexões assim, né? Algumas famílias que já tinham uma postura, uma posição assim um pouco mais distanciada, mais afastada da família, da escola, perdão, né? Que já tinham uma posição mais afastada da escola, são justamente as que exigem um pouco mais do professor agora de descobrir os meios de se aproximar, né? Porque as famílias que já tinham uma disposição de acompanhar mais de perto, né, os processos da criança na escola, muito com mais facilidade ou mais rapidamente, aderiram a essa proposta da escola, né, de estar em contato, seja através do telefone, seja através do celular, né? As escolas foram descobrindo diferentes formas de manter esse contato frequente com a família e com a criança, seja através da página da escola, né? Algumas escolas têm a página no Facebook, por exemplo, né? Então ali é uma forma de compartilhar não só as atividades propostas pelas professoras, né? Para que as crianças deem continuidade às atividades em casa,
mas outras informações. O próprio SEMAD tem produzido conteúdo, por exemplo, né? A gente tem produzido conteúdo em vídeo, em formato assim PDF, para compartilhar com as escolas, para as famílias. Então, esse tipo de conteúdo está sendo compartilhado e acessado pelas famílias na página da escola. E também o acolhimento, a recepção da família na escola propriamente dita, né? Porque a escola se organizou para ficar aberta antes, é que agora Campo Bom está em bandeira vermelha, né? Então, antes da bandeira vermelha, tinha uma escala? um escalonamento, uma escala, né? De dias que as professoras estavam na escola, enfim. Agora, elas têm um dia apenas na semana, né? Mas mesmo assim, algumas famílias vão, então é um momento, né, de ver que a escola está aberta, né? Se possível, às vezes um ou outro entra na escola, espia a sala, espia o pátio, né? Traz uma informação de como está a casa, a família, pergunta, né? Coloca alguma queixa, alguma demanda, mas quando é que a escola vai voltar? Então, é um momento de troca, né? É um momento de ver que, de novo, né? Apesar das incertezas, né? Apesar do medo, porque também esse é o segundo momento que eu queria destacar, né? Quando vem a bandeira vermelha, que se acirra novamente mais um pouquinho, né, a necessidade de distanciamento social, se intensifica também o medo em relação à própria doença, né, a própria morte, o risco de adoecimento fica mais presente no cotidiano das famílias, das professoras, né, porque começa a chegar mais perto, mais notícias, né? A gente já tem agora professoras assim que têm familiares, amigos, né? Ou que positivaram, ou que faleceram, né? Então a gente está lidando com esses afetos também, né? De luto, É uma de situação medo. muito complicada e, como tu disseste, para a qual a gente absolutamente não estava preparado, né? Exato. Pela tua fala, eu já compreendi que tem um caminho nessa acolhida, que é a questão, digamos, do positivo, no sentido não de minimizar a gravidade, porque, enfim, é uma pandemia, é uma doença séria, a gente tem que, né, tem que ser muito responsável, mas sempre há uma oportunidade. Então, nesse sentido, nessa perspectiva de ver, bom, como é que eu faço desse limão uma limonada, que foi mais ou menos o que tu disseste. Então, essa é uma linha de acolhimento. Vamos tentar ver quais são as oportunidades que essa crise nos oferece. É isso? E que outras sugestões ou caminhos que a gente poderia compartilhar que possam servir para os professores que estão nos ouvindo e que não são de Campo Bom, as que são de outros lugares do Brasil, e que estão também, né, te escutando, dizendo exatamente isso que eu estou passando. Eu estou distante do meu aluno, eu estou tentando me aproximar da família, mas eu estou com muito medo também. Pois é, Cris. Eu estava te escutando, né, e fiquei pensando assim no próprio exercício, né, da escuta, né? Acho que aí a gente tem uma dica, né, e um canal assim muito importante para a gente pensar a educação nesse momento, né? Talvez como nunca. Porque me parece, né, a minha experiência assim com as escolas, com os professores, o professor ele tem uma formação muito centrada, né, primeiro assim no conteúdo, né, de ter que formar aquele aluno para alguma coisa, né? E com isso também fica num lugar, numa posição de quem fala,
né? O professor está sempre precisando falar alguma coisa, né? Só que muitas vezes, em especial, né, o professor de educação infantil, ele, mais do que falar, né, ele precisa estar junto, ele precisa observar, né, precisa sentir, né, os tempos, os ritmos, as necessidades da criança, né? Agora, para que o professor possa fazer isso também, né, com segurança, com confiança, com tranquilidade, né, ele precisa ter a experiência de ser escutado, de ser acolhido, né? E isso é um grande, assim, é um trabalho a ser feito, me parece, na educação, né? Se quer isso, se demanda por isso, mas não se tem isso assim tão tão construído já, assim, tão constituído. É claro que a gente vai ver escolas, municípios, né, experiências muito bem sucedidas nesse campo, mas não me parece que seja a realidade das escolas, né, em especial estou me referindo mais à educação infantil, né, porque o campo da educação é um campo assim de exigência, né, de cobrança, tem uma certa pressão, né, as professoras assim têm uma preocupação muito grande de apresentar algo e que aquilo dê certo, né, que aquilo seja certo, seja o mais correto. Então, me parece, né, que um caminho é a gente olhar para esse momento, né, com um entendimento, com um olhar de que todos já estão sendo muito exigidos. É um tempo de muitas exigências. Veja só nós duas aqui, né? Nós nos encontramos e ficamos, Cris, para aí que eu tenho que ver como é que funciona o áudio, a imagem, né? Se a conexão tá boa. É um detalhe, parece um detalhe isso que eu estou dizendo. Mas pense que isso, há 4 meses, são quase todos os dias que a gente tem que estar lidando com algo novo, né? Além de ter que lidar com o que a gente já conhecia e que a gente perdeu, né? A gente deixou de poder usar, de poder usufruir. Então, já é um tempo de muitas exigências, né? É um trabalho psíquico que a gente está tendo que fazer diariamente, né? E que exige da gente, exige do professor. Estou falando da gente, somos todos nós, né? E é esse professor, é essa professora. Então, um caminho, me parece, que é tentar, né, se haver com isso, né, de diminuir um pouco essa exigência, essa cobrança, né, poder se lançar um pouco mais numa experiência de ensaio e erro, né? Assim, que não precisa ter, não é só acertando que a gente aprende, né? Que a gente se constitui como sujeito. Não é só acertando, né? É no experimento, é no tentar, é no errar também, né? Então, eu estou dizendo isso porque às vezes a gente também fica às vezes numa posição um pouco assim de esperar uma situação ideal para a gente retomar um processo satisfatório, né, de educação, de processo de aprendizagem ou do próprio vínculo com a criança, né? Então, assim, a gente vai ter que esperar a coisa melhorar, a pandemia passar, a escola reabrir, né? A vacina, a gente vai ter que... Não, né? Quando as coisas estão ruins ou estão difíceis, elas também estão, a vida também está acontecendo, né? E ali há possibilidades. Aí tu vai me perguntar, mas não era do jeito que a gente queria? Não, não era do jeito que a gente queria, né? Mas quando é exatamente do jeito que a gente queria, né? Poucas vezes. Então, exato, né? Exatamente. E aí vem toda uma potência criativa, que aí eu acho que é uma outra
descoberta das professoras, né? É poder se, perdão, é poder elas se verem, né, com essa potência criativa, né, desligadas um pouco dessa urgência e desse automatismo que às vezes a rotina dentro da escola vai tomando, né, e vai exigindo. Então, assim, se descolar um pouco disso e deixar aflorar, né, essa potência criativa, de imaginar cenários para sua criança, né, para o seu aluno, para suas turmas, e, além de tudo, ver a escola. Olha que paradoxo, né, Cris? Porque, imagina, educação infantil é escola cheia de criança, né? Quem imaginou uma escola de educação infantil sem criança? Mas agora a escola se viu esvaziada de criança. E aí o que aconteceu? As professoras se viram sozinhas dentro da escola, se encontrando uma com a outra, né? E aí elas puderam se olhar, se ver, né? Se escutar um pouco mais, né? Passar uma tarde inteira, quando formou as escalas, né? Passar uma tarde inteira com a sua colega de sala, que no cotidiano já conhecido, com a escola, com as crianças, é as duas tocando as atividades, lidando com as crianças e tal. Agora, não, elas tiveram que sentar, se olhar e ver, o que nós vamos fazer juntas? Como é que tu tá te sentindo? Né? O que a gente tem? Com o que a gente está preocupado? O que a gente tem para oferecer para essa família, para essa criança? E aí elas vão dizendo assim, os nossos laços se fortaleceram. O laço como professor, como equipe, se fortaleceu. Então, começa a surgir uma ideia de que quando essa escola puder retornar, elas vão voltar diferente. Porque um laço ali se fortaleceu. Um laço com a família, o laço com os professores. Então, vai ser uma volta de muita escuta e, quem sabe, de uma grande oportunidade mesmo, né? Estamos todos passando por esse momento e, quem sabe, criativamente, né? E buscando, se tu me permite, Isadora, eu acho que o que a gente tem de mais humano, né? Talvez seja o momento da gente buscar essa, porque a escuta é também a compaixão, né? A escuta é a gente realmente estar ali inteiro e acolher o que vem do outro, né? E isso é muito lindo. Quem sabe seja uma oportunidade para a gente reinventar a escola, valorizar finalmente a atividade que eu sempre digo que é a atividade mais importante do mundo, e não é só um discurso, é uma crença, né? O professor, quem é professor, é especial no sentido que tem uma vocação, né? Faz uma coisa que é fundamental. E quem sabe a gente, como sociedade, não vai valorizá-lo mais, né? Eu acredito e espero que sim, né? Eu acredito e espero que sim. Em especial, vou de novo me referir aos professores de educação infantil, né? Porque estão justamente no momento mais importante, mais fundamental da constituição de um sujeito, né? Que é a primeira infância, né? Essa criança desde bebê até os 6 aninhos de idade, quando mais ou menos é o momento que eles vão para a primeira série, né? Para o ensino fundamental. Então, o professor de educação infantil, ele tem esse compromisso, né? Assim, essa função de formar, de constituir esse sujeito, né? Isadora, eu poderia ficar conversando contigo muito, muito tempo e espero que a gente tenha novas oportunidades, né? E fora da pandemia também não espero que a gente fique tanto tempo nesse isolamento, mas até como tu disseste, a gente não tem controle. Então é um dia depois do outro, né? E tentando fazer o melhor, nosso pedacinho, né, que nos cabe para tentar transformar esses dias em dias melhores e quem sabe construir, né, que é a partir da educação, com certeza, um país melhor para a gente também. Muito obrigada. Exato. E Cris, claro, eu que agradeço, mas é que eu pensei assim, se eu pudesse deixar alguma mensagem, né? Claro, assim, dessas experiências que eu tenho tido, assim, de escuta,
me parece que se a gente puder, os professores, né, puderem ter uma experiência, e aí, claro, que não é o professor sozinho, né, precisa da equipe, precisa da gestão, né, precisa de outros profissionais que acompanhem esse processo, mas me parece que, se for possível, né, sustentar uma experiência, uma vivência, né, assim, mais sintonizada, né, com um não saber, com a experimentação, né? Isso faz parte da educação, né? Da educação de uma criança, né? Não ficar tão preocupado com ter as respostas, né? E poder sustentar um pouquinho mais, assim, essa dúvida, esse não saber, e aí escutar, bom, eu não sei, será que, né, a criança também não sabe, então vamos descobrir junto, né? Se for possível, sustentar um pouquinho essa posição, assim, do descobrir junto, né? Acho que é um caminho importante para a educação. Isadora, obrigada, muito obrigada mesmo e com certeza até uma próxima. Até! Muito obrigada, Cris.